bem-vindo ao Intercâmbio A2. Meu nome é Armando. Meu nome é Luciane. E nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história. Nesse vídeo a gente vai contar como a gente veio parar aqui na Irlanda e nesses 5 anos, o que aconteceu mais ou menos nesses 5 anos até o dia de hoje. De uma forma resumida a princípio, e depois a gente vai, em outros vídeos, detalhar certos trechos da nossa aventura. Esse vídeo é para contar como a gente chegou até aqui. Nós somos do litoral de São Paulo, nós nos conhecemos em 2006, mas em 2014, depois de uma viagem a passeio para os Estados Unidos, a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Como seria a vida se a gente morasse fora do Brasil? Bom, eu achei que essa possibilidade, depois que a gente casou, fosse muito difícil de acontecer. E eu sempre tive o sonho de morar fora, desde que eu comecei a aprender inglês, por volta de 14, 15 anos. Meu sonho era fazer o high school nos Estados Unidos. Na época era muito caro, né, estudar fora, então eu sempre mantive esse sonho um pouquinho, né, guardado, assim, mas depois dessa viagem aos Estados Unidos, a nossa intenção realmente de morar fora começou a se desenvolver. Só um detalhe, eu não sabia até então que ela tinha esse sonho. A gente se casou e eu não sabia disso, mas em 2014, depois dessa viagem, a gente começou. Eu toquei nesse assunto e aí ela comprou a ideia, mas na verdade ela já tinha esse sonho. Se a gente for avaliar como era o nosso relacionamento com a nossa família, eu sempre fui um pouquinho mais, não desapegada da família, mas eu sempre tive essa vontade de morar fora, de estudar fora, e sempre pensei como uma possibilidade. Quando eu conheci o Armando, ele é o filho mais velho, ele era o xodózinho da mamãe e do papai, mesmo que depois que a gente se casou ainda tinha muito esse... Nós dois temos um contato muito próximo com as nossas famílias, mas eu nunca achei que isso iria acontecer e nunca achei que viria dele, né, essa sugestão. E acho que todas as pessoas que nos conhecem provavelmente vão achar que a ideia sempre foi minha. Mas na verdade eu também fui surpreendida, não fui a única a ser surpreendida com a vontade dele de morar fora. Sei lá, acho que depois daquela viagem a gente acaba vendo pessoas diferentes em lugares diferentes. Eu acho que a vida é curta demais para você viver a vida toda aonde você nasceu. Eu acho que você precisa expandir seus horizontes, você precisa aprender a lidar com outras culturas, crescer como ser humano. Eu acredito que eu cresci muito nesse tempo que a gente está fora do Brasil. A gente já tem um pouquinho mais de 5 anos. 5 anos e meio. 5 anos e meio. Agora, no dia 22 de setembro, vai fazer 5 anos e meio. Uma curiosidade, esse canal foi criado no YouTube em novembro de 2014, mas a gente só foi conseguir colocar vídeo no canal agora. Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está colocando no canal Intercâmbio A2. A gente, em 2014, na verdade a gente criou o canal assim que a gente comprou as passagens, a gente decidiu que a gente viria para a Irlanda e a gente criou o Facebook e o canal no Instagram, no canal no YouTube. Mas a gente alimentava mais inicialmente para informar nossas famílias, nossos amigos das coisas que estavam acontecendo aqui. Isso, a gente alimentava mais o Facebook e a intenção era realmente dividir as nossas experiências, a gente tinha essa pretensão. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que a realidade era muito diferente e a gente estava nessa correria de conseguir um trabalho pro Armando para a gente poder aplicar pro meu visto. Então foram alguns meses de muita correria e sem contar depois com o diagnóstico da doença do Armando, com apenas 9 meses aqui. Então aí realmente foi que a gente não conseguiu mais criar nenhum conteúdo. Então agora durante a pandemia, durante a quarentena, a gente está em casa mais de 6 meses e o Armando sempre teve essa vontade de retomar o canal. Eu sou um pouco resistente, porque eu não gosto muito de ficar na frente das câmeras, mas a gente quis retomar esse canal porque muitas pessoas que sabem que a gente mora fora perguntam pra gente como é que foi o nosso processo de vir morar fora do Brasil, então a gente decidiu retomar o canal pra passar a informação
e passar a nossa experiência. Não que seja fácil pra mim ficar na frente da câmera, ok? É que assim, eu acho que chega uma hora na vida que você começa a precisar desenvolver um pouco mais a comunicação, então eu acho que me ver na frente da câmera vai me fazer crescer nessa parte de se comunicar com as pessoas, no trabalho e por aí vai. Quem conheceu o Armando antes de Luciane e depois de Luciane vai dizer que ele mudou muito, ele era muito tímido, era muito difícil dele conversar, assim, ele conversa, né, com quem ele conhece, mas hoje a gente tem que pedir para ele ficar um pouco quieto, porque quando ele assume a conversa, ele não deixa ninguém mais falar, mas tudo bem. Bom, quando a gente pensou inicialmente em morar fora do país, é lógico que a primeira opção sempre foi os Estados Unidos, mas a gente sabe que o processo de imigração para os Estados Unidos é bem complicado, principalmente para brasileiros, então a gente já tinha arriscado essa opção e a gente tentou pensar qual seria uma outra opção que ficasse dentro daquilo que a gente gostaria para morar fora. Bom, naquela época eu já acompanhava 1 ou 2 youtubers brasileiros que moravam no Canadá. Então a gente pensou, por que não o Canadá? A gente deu uma olhada nas possibilidades da época e tinha o Express Entry, que era para profissionais que eles estariam, digamos, em demanda, estavam precisando de gente para trabalhar em certas áreas e a minha profissão se encaixava em uma delas. Então a gente pensou, por que não o Canadá? Porém, para poder entrar nesse processo, tinha que tirar, no mínimo, uma nota 6 em 4 requisitos do IELTS. Listening, Speaking, Reading, Writing. Então, o que aconteceu? Por meio ponto, eu não consegui o 6 no Speaking. É que, na verdade, ele precisava a média, né? Não era média, era individual. Eu lembrava que pensava que era média. Era individual. Bom, naquela época, pelo menos. A gente não. Quer dizer, eu também tive que fazer o exame, só que a nota pro dependente era uma nota menor. Eu tinha que ter no mínimo 5, se eu não me engano, e eu consegui acima de 5. Mas o Armando, como era o principal aplicante, não conseguiu a nota. E a gente ficou naquele void, naquele vazio de o que a gente vai fazer. A gente já tinha preparado toda a documentação, que para ir para o Express Entry tem que ter toda a documentação. A gente tinha acertado com uma consultoria, a gente tinha o dinheiro exigido e a gente estava com tudo. E assim, o Armando tentou mais de uma vez, o Armando tentou 4 vezes. E esse Express Entry, esse processo, ele era um número de... Oi? Eu falei que eu não consegui. Ah, tá. E esse número de vagas era conforme a aplicação, então as pessoas estavam aplicando, o tempo estava passando, e aí quando a gente viu que na verdade a gente tinha que aplicar até dezembro, né, daquele ano, e não tinha mais condição do Armando fazer prova, a prova era muito cara, na época, se não me engano, eram uns R$500 por prova, e ele tentou várias vezes, não conseguiu a nota, e a gente falou, não tem mais como a gente conseguir. A gente acessava o site, estava vendo que as vagas estavam diminuindo. E tinha ainda outros problemas. Idade, eu perdia pontos, porque tipo, já era considerado meio velho pro processo, então... na verdade, quanto menos idade, mais pontos você somava, né? Então, quando a gente viu que na última prova ele não conseguiu a nota, a gente teve que desistir do processo, foi bem complicado, porque a gente já tinha pago muito dinheiro de tradução de documento, de assessoria, e foi muito difícil pra gente decidir que a gente ia desistir, né? Pelo menos no Canadá. A culpa era minha, eu assumo, mas tudo bem. Então nesse momento a gente desistiu do Canadá. Mas então a gente começou a pensar em outras possibilidades. Aí a gente ficou no limbo, né? A gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente sabia que a gente queria morar fora do país, isso era uma certeza na nossa vida. A gente não sabia para onde e aí a gente começou a abrir o nosso leque de opções e a gente sabia que a gente queria e precisava ir para um país que tivesse o inglês como primeiro idioma, porque
A intenção inicial de morar fora do país foi Melhorar o inglês. melhorar o inglês, que a gente não tinha, acho que a gente não tinha desistido completamente de ir pro Canadá. Então a gente pensou assim, a gente pode ir para um outro país que fala inglês, a gente estuda inglês o suficiente para a gente passar na prova e a gente um dia volta pro Canadá. Acho que no fundo era essa a intenção. Então a gente começou a ver as possibilidades e a gente acabou chegando na conclusão que o Armando é português, né? Então, na verdade, português mesmo é meu pai. Meu pai nasceu em Portugal e foi para o Brasil muito pequeno. Mas isso me faz também um cidadão português. Então, eu tirei toda a documentação necessária, tirei o passaporte e falei para ela, então, tipo, ok, agora a gente pode ir para a Europa, mas aí quais seriam as opções? Acho que qualquer pessoa pensa primeiro na Inglaterra, Londres, né? A gente pensou na Inglaterra inicialmente, mas a gente morou, né, no Brasil, no estado de São Paulo. Eu particularmente estava trabalhando há 4 anos em São Paulo, na capital, e a gente morava no litoral, que era mais ou menos 1h30, 75 quilômetros de distância da capital, e eu tava na loucura de todo dia subir e descer, né, para ir trabalhar. E a gente sabia que dos motivos da nossa mudança de país também era melhorar a nossa qualidade de vida, e a gente não queria ir para uma cidade muito grande, como Londres, né, a capital, e a gente também não queria passar muito tempo no transporte, morar longe, então a gente também tinha essa intenção de repente para uma outra cidade ou um outro país que fosse menor e tivesse uma qualidade de vida melhor. Então, acho que foi a segunda opção. Um dos motivos que a gente também desistiu da Inglaterra foi por causa da libra esterlina, né? A pounds na época estava muito caro, o euro realmente já era caro pra gente transferir o que a gente tinha em reais para euro. E aí a gente pensou, poxa, a gente tem um dinheiro que a gente fica 1 ano, a gente teria um dinheiro para ficar 1 ano em euros, e se a gente fosse para a Inglaterra com a libra na época seria uns 8 ou 9 meses no máximo. Então a gente também foi um dos motivos que a gente estava pensando uma outra opção para um país que tivesse a moeda como o euro, não a libra, né? Um outro país que tem como idioma principal o inglês é a Irlanda. Então, quando nós começamos a pesquisar sobre a Irlanda, sobre a capital Dublin, nós percebemos que Dublin é famosa por ter muita empresa de tecnologia, o que aumentaria as chances de arrumar um emprego rápido. Na verdade, quando eu mencionei, né, sobre a Irlanda e Dublin, o Armando realmente nunca tinha ouvido falar, é muito raro, né? Hoje tem muito brasileiro na Irlanda, na época que a gente veio também tinha, mas não tanto quanto hoje, então era muito difícil as pessoas ouvirem falar sobre a Irlanda. Eu pessoalmente conhecia 2 pessoas que tinham vindo fazer intercâmbio de idioma, e realmente o que chamou a nossa atenção quando a gente começou a pesquisar foi realmente o investimento, né, que estava na área de tecnologia. A Irlanda teve isenção fiscal, e o que atraiu muitas empresas de tecnologia. E aí a gente foi realmente o que a gente casou com o que a gente queria, que seria morar num país que tivesse o inglês como um dos idiomas. Aqui na Irlanda tem o gaélico, né, o Irish, que é obrigatório ter tudo nos 2 idiomas, mas a maioria das pessoas não falam o irlandês, falam o inglês. Então era a nossa primeira opção, que era o inglês. É uma capital, mas a Irlanda é muito pequena se a gente comparar com as cidades do Brasil, e Dublin também. Mas não conta isso pros irlandeses, tá? Pra eles Dublin é gigante. Então a gente estaria morando numa capital, mas é uma capital tranquila, e pro Armando seria ideal, porque a área de tecnologia estava no boom, e seria mais fácil para ele conseguir um emprego. Inicialmente a gente focou na carreira do Armando, porque ele era o portador do passaporte europeu, eu viria como dependente dele. Então, inicialmente a gente pensou também a vir para estudar inglês, mas aí a gente teria que comprar o curso, a comprovação de estudante
é um pouco mais complicado e a gente também não queria ficar preso ao curso de inglês. Então a gente decidiu que a gente viria, o Armando conseguiria um emprego, a gente aplicaria para o meu visto e daí a gente optaria de repente de estudar inglês ou não, o que não acabou acontecendo. Um outro ponto positivo é que a gente tinha muito material para estudar sobre Dublin, sobre a Irlanda, porque tinha muitos brasileiros estudando, fazendo intercâmbio, e eles colocavam vídeos no YouTube, então a gente tinha acesso a bastante material. Sim, acho que os dois principais foi o Marião, né, na época, e o eDublin, e fora outros que hoje a gente já não acessa mais, nem lembro mais, mas a gente pesquisou bastante. O importante, assim, que a gente fala que a gente pesquisou bastante, mas foram questões, assim, do último exame, do último teste de inglês que o Armando fez para a compra das passagens foram menos, acho que foi menos de 2 meses, foram 3 meses no máximo, porque a gente tinha certeza que a gente queria sair do Brasil. Então a gente pesquisou, foi muito rápido esse processo, e aí quando a gente decidiu aplicar para o passaporte português do Armando foi em final de setembro, e a gente cometeu a loucura de comprar as passagens em outubro de 2014. O Armando não tinha passaporte, não tinha nada, a documentação dele Tava pronta. chegando, mas não tinha. E saiu uma promoção de passagem pra Irlanda e a gente falou, não, ou é ou não é. A gente comprou as passagens pra março de 2015, foi quando a gente veio. E foi assim, assim, o mais engraçado é que a gente foi para os Estados Unidos em abril de 2014. A gente voltou 2 de maio de 2014 e a gente decidiu da viagem que a gente queria ir embora, e em pouquíssimos meses a gente tinha já passagem comprada. E foi assim, a gente decidido, né? Foi tão de repente que alguns amigos simplesmente não acreditavam quando a gente falava, então, estamos indo fora do país. A nossa família acho que já sabia um pouco, porque a gente já tinha iniciado o processo pro Canadá, então, mas eu achei que eles não estavam 100% confiantes que a gente ia tomar essa decisão, que é uma decisão muito difícil. A gente sempre conversa com as pessoas que vêm nos procurar para pegar opinião sobre morar fora. É muito difícil você largar uma vida toda construída no Brasil, você largar a sua profissão, sua carreira, largar a família e vender tudo que você tem e trazer em 2 malas para um país que você não conhece ninguém, que a cultura é diferente, que o clima é diferente, e realmente, sim, é difícil, foi muito difícil, mas acho que hoje a gente não tem arrependimento nenhum do que a gente fez, do que a gente construiu nesses 5 anos. Então, eu acho que valeu a pena. Muito. Eu acho que foi uma das decisões mais sábias que nós tomamos na vida. Foi embarcar nessa aventura. Foi difícil? Foi. Em certos momentos é desesperador? Mas agora a gente demorou, tá? A gente demorou praticamente... Acho que eu comecei a me sentir tranquilo com 4 anos de Irlanda. Eu acho que outras pessoas... Cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Nós conhecemos casais que voltaram para o Brasil odiando a experiência de morar fora, principalmente na Irlanda. Tem pessoas que estão aqui que também não gostam. Se eu disser que eu amo 100% de paixão, eu não amo. Hoje tá um dia maravilhoso em Dublin. 17 graus no verão, é bastante quente. A gente tá com um dia ensolarado, então tipo, hoje é um dia que tipicamente eu amo a Irlanda, mas como qualquer país tem os seus problemas sociais, os seus problemas no caso de moradia, então tem os seus problemas, mas também tem muita coisa boa. Então nossa experiência até agora tem sido muito boa. No nosso caso, a gente viveu uma experiência de ser diagnosticado, Armando ser diagnosticado com uma doença grave, o que mudou completamente a nossa experiência. A gente nunca esperava que a gente fosse passar por isso, principalmente longe da nossa família, mas agora com os 5 anos que a gente completou em março, eu
eu não me arrependo do que a gente passou até esse momento. E a gente vai contar para vocês os próximos vídeos, como foi cada passo desse processo. Bom, essa foi só uma ideia geral do que aconteceu. O nosso plano agora é, aos poucos, ir desenvolvendo assunto por assunto, com mais detalhes e, de repente, responder alguma pergunta que alguém possa fazer, não sei. A gente está realmente experimentando essa coisa de fazer vídeo, a gente está aprendendo, a gente não tem experiência, mas enquanto for divertido, a gente está fazendo. Isso. Não sei quando vai ficar pronto o próximo vídeo, mas espero vê-los em breve. A gente vai falar sobre tudo que a gente passou e tem muitas novidades, muitas boas novidades mais pra frente pra falar pra vocês.